Nós vimos na aula passada que um dos objetivos da política macroeconômica é, na realidade, tentar manter, né, uma distribuição mais equitativa da renda nacional, ao mesmo tempo em que eu tento, né, alcançar o ápice em termos de emprego, ou seja, a redução do desemprego e o aumento do emprego, e paralelo a isso, nós estamos falando de um controle da inflação, ou seja, a estabilidade de preços dentro do ambiente econômico. Vamos tentar entender, então, um pouquinho a respeito do que seja a inflação e quais os tipos de inflação que nós vamos encontrar. Acompanha comigo. Quero lembrar a você que todas as vezes, né, que nós estivermos falando aqui de estabilidade de preços, na realidade nós estamos falando do controle da inflação. Mas a primeira pergunta, então, se aplica: o que é inflação? Na realidade, nós vamos dizer, né, que inflação é o aumento contínuo e generalizado do nível geral de preços dentro da economia. Portanto, eu quero te lembrar que inflação controlada não significa inflação zero. Quero te lembrar também que a inflação alta, ela acarreta distorções principalmente sobre as classes mais baixas e sobre as expectativas de mercado. Vamos raciocinar então. Se na realidade eu tenho uma inflação elevada, e vamos imaginar uma hipótese, por exemplo, que nós tenhamos uma inflação como, por exemplo, a do ano, né, de 1993, no Brasil. Vamos nos recordar que a inflação do ano de 1993 foi de 2.477% ao ano. O que significa isso? Que eu tenho uma completa desorganização dentro da economia provocada pelo evento inflacionário. Isso porque você se recorda que com uma inflação de 2.477% ao ano, dá uma olhada para cá. Na realidade, o empresário ou as empresas, de uma maneira geral, não tem como calcular de maneira eficiente o custo variável da sua produção. Portanto, não faz uma mensuração acurada do preço final do seu produto e não consegue mensurar o mercado. Qual é a tendência, então? De que esse empresário diminua o investimento. E ao diminuir o investimento, eu gero menos emprego e renda e, algumas vezes, inclusive, desemprego. Portanto, nós temos uma desorganização sob o ponto de vista das empresas. Mas eu também posso ter uma desorganização por parte das famílias, porque as famílias não conseguem ter um orçamento familiar. Se, na realidade, os preços flutuam ao sabor da inflação, obviamente, eu tenho uma perda bastante significativa da capacidade de consumo, sobretudo das famílias mais pobres, porque são essas famílias que gastam o maior percentual em itens, por exemplo, como transporte ou ainda alimentação. Se assim nós sabemos, o fenômeno inflacionário, é preciso lembrar que ele também desorganiza o Estado. E ele organiza o Estado, que é o governo, por quê? Porque, na realidade, o governo não tem como mensurar a quantidade de impostos que será arrecadados, diante, obviamente, da inflação, e, por um outro lado, não consegue mensurar de maneira adequada a sua capacidade de investimento. Tomados, então, essa questão, eu quero te lembrar que nós temos 4 grandes tipos principais de inflação. Nem sempre um tipo de inflação é igual ao outro. Nós temos, por exemplo, um primeiro tipo que nós chamamos de inflação de demanda. E a inflação de demanda ocorre quando, na realidade, nós temos uma oferta que é menor do que a demanda. Ou o seu inverso, a demanda maior do que a oferta. Quando eu tenho uma demanda maior do que a oferta, significa dizer que, na realidade, a quantidade ofertada no mercado é menor do que a quantidade demandada. A tendência, então, é que, na realidade, leve o produto quem pagar o maior preço. Resultado, nós temos a majoração dos preços, o aumento generalizado de preços. E, portanto, eu tenho um tipo de inflação que nós chamamos de inflação de demanda. Mas eu quero te lembrar que nós podemos ter um segundo tipo de inflação, que é a inflação inercial. E essa inflação inercial é muito comum no Brasil no momento atual, como foi comum no passado.
Nós tínhamos, por exemplo, durante o governo Sarney, um instrumento chamado gatilho salarial. Todas as vezes que a inflação ultrapassava, né, um dígito, na realidade os salários do mês seguinte eram corrigidos pela inflação do mês anterior. Qual é o problema dessa lógica? É que o trabalhador pensa que, na realidade, ele está sendo compensado pela inflação que aconteceu com a majoração do seu salário. Mas a majoração do seu salário aumenta os custos de produção, que serão repassados para os preços do mês seguinte. Resultado, na realidade, eu tenho uma grande bola de neve, onde a inflação do mês anterior contamina a inflação do mês seguinte. Mas nós vivemos isso no Brasil no momento atual, embora a indexação no Brasil da maioria dos preços, obviamente, não aconteça mais, nós ainda temos a majoração de determinados impostos públicos. Por exemplo, do IPTU, do Imposto Predial Territorial Urbano, ou do IPVA, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que é reajustado para o ano seguinte, baseado na inflação do ano anterior. Resultado, eu tenho uma inflação inercial, a inflação de um ano contaminando a de outro. Mas eu posso pensar também na inflação de custos, quando na realidade um item extremamente importante da economia, como energia elétrica ou petróleo, são majorados. Por consequência, como esses produtos são insumos básicos dentro do processo produtivo, nós temos um aumento generalizado de preços. Mas eu posso pensar ainda que a corrente estruturalista da economia trabalha com uma ideia de inflação estrutural, ou seja, que determinados fatores, determinadas externalidades acontecidas, por exemplo, na relação com o resto do mundo, pode afetar a inflação. Por exemplo, no momento atual, o aumento da demanda mundial por commodities agropecuárias necessariamente gera, então, o aumento de preços dentro do mercado interno, por exemplo, como ocorre agora dentro do nosso país. Vamos tentar olhar para isso, então? Acompanha comigo. Então, nós sabemos que nós temos aí 4 grandes tipos principais, né, de inflação. O primeiro, a inflação de demanda, a inflação de custos, a inflação inercial e poderíamos também falar da inflação estrutural. Vamos recordar então, né? Nós estamos falando de uma inflação de demanda quando ela se refere ao excesso de demanda agregada na economia em relação à produção disponível de bens e serviços. É causada pelo crescimento, né, dos meios de pagamento, que não é, por exemplo, acompanhada pelo crescimento da produção. Ocorre apenas quando a economia está próxima do pleno emprego, ou seja, a utilização máxima de todos os recursos produtivos na produção de determinados bens e serviços. Ou seja, não pode aumentar substancialmente a oferta de bens e serviços no curto prazo. Portanto, nós temos, então, um aumento, né, da inflação pela demanda. Você se recorda que a lei da oferta e da demanda nos diz que quando a oferta é menor do que a demanda, a tendência dos preços é subir. Mas eu posso pensar ainda numa inflação de custos, né, que tem as suas causas nas condições de oferta de bens e serviços na economia. O nível da demanda permanece o mesmo, mas os custos de certos fatores, né, produtivos importantes aumentam, levando à retração da oferta e provocando um aumento dos preços no mercado. O exemplo clássico disso seria, por exemplo, o aumento da energia elétrica. Quanto maior o preço da energia elétrica, que é um insumo básico dentro da produção, maior será, portanto, né, o custo de produção, que é transferido para o preço final dos produtos, gerando inflação. Mas eu posso tentar pensar também numa inflação inercial, que é aquela em que a inflação presente é uma função da inflação passada. Ela se deve à inércia inflacionária, que é a resistência dos preços de uma economia, oferecem as políticas de estabilização, que atacam as causas primárias da inflação. Seu grande vilão é o quê? A indexação, que é o reajuste do valor das parcelas de contratos pela inflação do período passado. O exemplo clássico disso dos impostos, que eu falei para você, por exemplo, como o IPTU, ou eu posso pensar, por exemplo, nos reajustes dos aluguéis.
Tudo bem? Quando eu tenho, na realidade, o reajuste dos aluguéis ou do IPTU, eu tenho uma inflação do tipo inercial, que está considerando, na realidade, a inflação do período anterior, normalmente do ano anterior. Mas eu posso pensar também com você numa inflação estrutural. Lembrando, que a corrente estruturalista supunha que a inflação em determinados países em vias de desenvolvimento, como o Brasil, é essencialmente causada por pressões de custos derivados de questões estruturais, como a agrícola ou como o comércio internacional. Resultado, nós temos então uma crise no momento atual, que segundo a corrente estruturalista, seria parte de uma inflação estrutural com o aumento da demanda das commodities agropecuárias no mundo inteiro a partir do ano de 2010. Bom, eu quero te lembrar também que um dos objetivos da nossa política macroeconômica é a distribuição equitativa, mais igual, mais justa da renda. Você se recorda, por exemplo, que o Brasil já passou em momentos anteriores por um grande crescimento do produto interno bruto, sem que na realidade houvesse uma distribuição mais equitativa da renda. Você se recorda, inclusive, que é atribuída ao ex-ministro Delfim Neto a expressão de que, na realidade, primeiro, nós vamos crescer o bolo, ou seja, crescer o produto nacional bruto, para depois fazermos a distribuição equitativa da renda. Esse período aconteceu durante o milagre econômico brasileiro, que foi de 1968 até 73, onde a economia cresceu a uma taxa aproximada de 10% ao ano. No entanto, nós não tivemos a apropriação dessa geração de riqueza pela maioria da população. Resultado, você não teve um aumento geral no padrão de vida, mas um aumento maior dos mais especializados, ou seja, uma concentração de renda na mão de poucos. A política de longo prazo, então, deveria ser qual? O aumento do poder de compra das classes mais baixas e, obviamente, o desenvolvimento econômico. Portanto, nós estamos coadunando duas grandes ideias, crescimento, desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Quero te lembrar, então, que um outro elemento é o elemento do crescimento econômico. O objetivo, então, da política macroeconômica no que diz respeito a crescimento econômico é estimular as atividades produtivas e aumentar a chamada renda per capita. E quando nós estamos falando de renda per capita, só para a gente se recordar, nós estamos falando do PIB, tudo bem? Nós já veremos esse agregado macroeconômico aqui, que na realidade se divide pela população absoluta. Então eu tenho o PIB per capita. Quero te lembrar também, como nós já ressaltamos aqui, que crescimento econômico é diferente de desenvolvimento econômico. Quando nós estamos falando de crescimento econômico, nós estamos falando do crescimento da renda nacional. Quando nós estamos falando de desenvolvimento econômico, isso inclui a melhoria nos indicadores sociais, por exemplo, de pobreza, desemprego, meio ambiente, moradia e, obviamente, uma distribuição mais equitativa da renda nacional produzida. Portanto, é importante a gente lembrar que crescimento econômico é diferente de desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico leva em consideração padrões, por exemplo, de desenvolvimento social, como educação, redução da miséria, do analfabetismo, da pobreza extrema e por aí vai. Ok? Forte abraço para você, então. Até a nossa próxima aula.